Olá, queridos alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do 7º ano. Hoje, nós iremos recapitular a unidade 7, que está relacionada à região Nordeste, e essa recapitulação será das páginas 2 a 16 do livro didático. Bom, meus amores, o objetivo da recapitulação é prepará-los com os tópicos principais que vimos ao longo da unidade 7, lembrando que, conforme falei presencialmente com os alunos e agora estou conversando com vocês aqui, na nossa aula, um momento aí de conversa, Na nossa aula nós estaremos recapitulando alguns conteúdos, tá? Sendo que foi utilizado para elaborar a avaliação de vocês o conteúdo 7 e o conteúdo 9. O 7 está relacionado à região Nordeste e o conteúdo 9, região Norte, tá? Eu vou passando os slides para vocês, eu vou desligar a câmera, mas eu vou estar aqui falando e comentando sobre os slides que serão, que foram separados, na verdade, para nós, que nós pudéssemos recapitular, os conteúdos. Hoje nós vamos recapitular a região Nordeste e na próxima semana a região Norte, tudo bem? Então vamos lá. Antes de lermos os objetivos da aula de hoje, eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Na nossa aula. A nossa aula vai ser de acordo com a unidade 7. Prestem bastante atenção nos detalhes, que são os detalhes que nos ajudam, a vencer os objetivos e obstáculos, ok? Bom, nós devemos primeiramente compreender os principais aspectos naturais da região Nordeste, entender os diferentes indicadores sociais e socioeconômicos nordestinos, analisar as sub-regiões para compreender a regionalização do Nordeste e identificar as características culturais do Nordeste. Nos volumes anteriores, nós estudamos sobre a questão do território brasileiro, todos os processos históricos, processos de formação, localização, aspectos naturais, demográficos. E neste livro nós vamos falar sobre regiões, as 5 regiões brasileiras que foram aí estabelecidas, tá? Por critérios do IBGE. Sendo que neste volume 3 nós vamos abordar primeiramente a região Nordeste, a unidade 8 já vem a região Sudeste e a 9 região Norte, tá? Hoje nós vamos trabalhar com a região Nordeste. Então, atualmente essa região conta com um maior número de unidades federativas e com a segunda maior população entre as regiões brasileiras, tá? Segundo os dados a seguir do quadro. Aí nós temos as unidades de federação, que são os estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Aí nós temos a capital, tá? Desses estados. Aí Alagoas, Maceió, Bahia, Salvador, Ceará, Fortaleza, Maranhão, São Luís, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Piauí, Teresina, Rio Grande do Norte, Natal e Sergipe e Aracaju, tá? Logo em seguida vem a população estimada em 2017, tá? E a área ocupada por essa população estimada. E, por último, vem a questão da densidade demográfica, a distribuição através de porcentagem, ou seja, por habitantes por quilômetros quadrados, ok?
Aí nós temos as sub-regiões do Nordeste. O Nordeste apresenta um quadro natural marcado por heterogeneidade, que se refere ao clima e às condições de vegetação, da hidrografia também, e as características geológicas também, tá? A combinação desses elementos dos espaços define áreas com aspectos distintos. Nesses sentidos, é possível identificar as sub-regiões nordestinas, representadas no mapa ao lado, né? Ao lado esquerdo de vocês, marcado por presenças naturais que influenciam a organização social, econômica, entre outros aspectos relacionados aí. São 3 sub-regiões. A primeira é a Zona da Mata, em seguir vemos a Agreste, Sertão e depois Meio Norte, tá? Para melhor se compreender essa questão das sub-regiões nordestinas, é preciso entender como ocorre a configuração espacial do clima, o relevo, a vegetação regional, ou seja, os seus aspectos físicos, né? O Nordeste ele apresenta 3 tipos de clima, tá? Não é só semiárido, tá? Ele tem tropical com uma variante continental e outra litorânea, que são aqueles que ficam próximos dos litorais, que já são mais úmidas, tá? Tem o tropical semiárido e o tropical úmido, que podem ser identificados em um dos mapas abaixo aí, do lado esquerdo, tá? Esse mapa do lado esquerdo, ok? As características climáticas interferem significativamente na questão da vegetação. A região nordestina apresentava diferentes formações vegetais originais, embora tenha sofrido ao longo dos anos grandes interferências da atividade humana. As principais formações vegetais originais ocorreram na região são floresta tropical, floresta equatorial, caatinga, cerrado, mata dos cocais e vegetação litorânea. Então, nós temos esses 2 mapas que estão relacionados ao clima e o outro vegetação. Lembrando aí que o mapa da esquerda ele vai se diferenciar em aspectos climáticos, tá? Mostrando aí detalhadamente como se distribui o clima nordestino, e o lado direito é uma distribuição do Nordeste, a questão da vegetação, tá? De uma forma bem dinâmica para que vocês possam entender o tipo de vegetação que ocorre na região Nordeste. E tanto no clima como vegetação, são 2 aspectos físicos que no mapa podem ser representados por cores diferentes para melhor identificação. Aí nós temos aí a Zona da Mata, tá? A Zona da Mata é uma área onde tem o predomínio do clima tropical, e nessa faixa é fortemente influenciado pelas massas de ar oceânica, portanto, é um clima quente e úmido, com índices de chuvas ou pluviosidade anual em torno de 1.500 milímetros. E nessa própria faixa encontra-se a maior densidade demográfica da região. Essa sub-região ela é conhecida aí como Zona da Mata, tá, gente? Não esqueçam. Aí nós temos a imagem do lado direito, Manguezal da Praia dos Nativos, em Trancoso, distrito do município de Porto Seguro, na Bahia, em 2013. Então, a Mata Atlântica ela é uma floresta tropical, está presente nessa região da Zona da Mata, tá? E ela é formada por árvores de grande porte com uma diversidade de espécies. Essa vegetação foi bastante desmatada pela atividade humana, desde o início da colonização, ou seja, desde quando os primeiros colonizadores chegaram no Brasil para conhecer a nossa terra, né? Na verdade, eles já vieram, como eu já falei para vocês nas aulas, e
e tanto na sala de aula como no remoto. Quando ocorreu a questão da colonização, em nenhum momento eles teriam em mente de chegar ao Brasil, né? Eles gostariam e queriam muito ter chegado às Índias, porque lá seria o Eldorado, ou seja, o mapa do tesouro, totalmente. E aí os planos realmente foram por água abaixo, mas mesmo assim eles chegaram a nos colonizar, tá? Em alguns casos aí escravizaram, né? Os índios, depois os negros e os imigrantes que foram chegando para trabalho. E aí, observem que nossa história do Brasil e geografia do Brasil, na verdade, geografia de uma forma geral, ela é muito diversa em conteúdo, tá? E todo o processo histórico do desenvolvimento do Brasil, ela vinha sendo acompanhada, tanto na história como na geografia, pelos pesquisadores, que contam as histórias e também documentam, tá? Para que essas análises não sejam perdidas. Os manguezais ocorrem em praticamente todo o litoral brasileiro, não estando restrito ao Nordeste. Correspondem a um ecossistema composto de plantas que se adaptam aos ambientes com maior teor de sal no solo e água e solo, principalmente ao longo dos estatuários, baías, lagunas e outras formações. Muitas das vezes apresentam raízes chamadas aéreas ou respiratórias, que ficam expostas para adquirir o oxigênio do ar. São muito importantes para a reprodução das diversas espécies de peixes e outros animais, como os caranguejos. Aí nós temos a presença das restingas, né? Que são vegetações também que se estende pela extensão das regiões de planície costeira arenosa, e elas são importantes para reduzir o impacto da erosão marinha, que, por sua vez, né, são retiradas para o uso de projetos paisagísticos também em orlas de cidades litorâneas, em virtude da especulação imobiliária. Em muitas cidades, as áreas de restingas vêm sendo sistematicamente devastadas, principalmente na questão das construções irregulares, tá? Ou seja, quando fala em construções irregulares, está falando daqueles tipos de construções que ocorrem sem planejamento prévio, que elas vão ocorrer de qualquer forma para que haja uma desestabilização aí do ambiente. Aí, aqui nós temos uma manchete, né, uma reportagem que fala sobre construções irregulares nas praias de Cabedelo, na Paraíba, que diz que a União, né, o governo federal, vai remover essas construções irregulares ao longo das praias, né? E aí fala até sobre o Ministério Público Federal, que se baseia na Constituição Pública e da República, que prevê que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o uso do povo e também essencial a sadia qualidade de vida, tá? Impondo-se ao poder público uma coletividade e poder de defendê-lo também e ao mesmo tempo preservá-lo. Aí nós temos uma situação mencionada no texto, né, que ela não ocorre somente nas unidades de federação no Nordeste, mas também são várias cidades litorâneas. Aí nós temos presença aí, quando ele fala de que a situação mencionada, ele está falando sobre essa questão das ocupações irregulares, tá? Que elas não ocorrem somente no Nordeste, mas também em outras cidades ou litoral do país, tá? Aí nós temos a presença das planícies, né? E as planícies do lado direito de vocês, elas se localizam em regiões litorâneas
e são áreas de deposição de sedimentos que formam relevos mais planos, com exceção das regiões de tabuleiros ou falésias, onde as planícies se estreitam e dão espaço às formações desgastadas pela ação da erosão marinha, formando uma abrupta queda na costa da praia. Então, nós temos aqui uma falésia, tá? Que ela também parece ser regiões de tabuleiro, tá? Onde há uma planície, mas essa planície ela não ela passa, na verdade, pela questão do processo de erosão marinha, tá? E forma uma queda abrupta, né, na costa, ou seja, ela vai se deslizando aí ao longo desta falésia, ok? Ocorrendo aí um desgaste deste perfil, tá? Aí nós temos a imagem do Agreste, que é uma zona de transição da zona da mata e sertão, e abrange parte dos climas tropical e semiárido. Por se tratar de uma área de transição, apresenta uma característica variada de acordo com a situação de cada local. Mas, de modo geral, predominam vegetação de pequeno e médio porte, algumas das quais perdem as folhas em períodos mais secos, e em especial em porções sob influência do clima tropical semiárido. As principais cidades se situam na zona agreste, né, que são Feira de Santana, Vitória da Conquista na Bahia também, Campina Grande na Paraíba, Guarulhos em Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, importantes polos dessa sub-região, tá? E em alguns locais o clima pode ser influenciado pelo relevo, que colabora para a ocorrência de temperaturas mais amenas, tá? Esse é o caso de Guarulhos, por exemplo. O município de Pernambuco, situado a aproximadamente 850 metros de altitude. No agreste predominam os planaltos com altitudes modeladas ou moderadas e estruturas rochosas antigas. Além dos planaltos, como o Planalto da Borborema, encontram-se chapadas como a Chapada Diamantina e também nas serras, tá? Aí nós temos uma imagem do Pai Mateus em Cabeceiras, na Paraíba, município localizado na transição do Agreste para o Sertão, tá? Então fica bem na faixa de transição. E aí o texto também fala o seguinte, que em algumas regiões é possível perceber as paisagens naturais inusitadas, nas quais rochas conhecidas como, por exemplo, Matacão, foram cenários impressionantes. Matacão são monólitos ou fragmentos de rochas arredondadas que podem ser originados do próprio local por ação de temperismo, muito comuns em regiões de rochas magmáticas intrusivas. Alguns locais vêm tomando iniciativas para aproveitar as paisagens naturais como forma de atração ecoturista, como, por exemplo, ocorre em Cabeceiras, na Paraíba, e na transição do Agreste no Sertão, tá? Denominado daí essa imagem de lajeado do Pai Mateus. Aí nós temos Sertão, né? Que encontra-se no Nordeste, mais ou menos de leste a oeste, após o Agreste, tá? É a localização do Sertão, que é a maior sub-região nordestina que se apresenta sob influência de clima tropical, principalmente aquele tropical semiárido. Nesse último, em certas regiões, a pluviosidade chega a ser menor do que 500 milímetros anuais de chuva, tá? E essas chuvas são distribuídas de uma maneira irregular, ou seja, mal distribuídas, e ela se concentra principalmente nos meses de janeiro até abril, tá? E a época mais chuvosa no verão do hemisfério sul, período por vezes denominados de inverno, tá?
E aí nós temos a presença da caatinga. A caatinga, ela é uma vegetação original predominante do sertão nordestino, é uma formação exclusivamente brasileira, tá? Apesar de contar com características comuns às áreas de clima semiáridos, como plantas xerófitas, adaptadas às escassez, à irregularidade do regime das chuvas. Então a caatinga, ela passa por severas mudanças no decorrer do tempo, em consequências da ação humana, e ela é considerada uma das vegetações que mais sofreram devastação do país. E em grande parte devido ao uso da madeira para as indústrias locais e também através de queimas para a construção de pastos e outros tipos de atividade. Aí nós temos uma área do sertão, e algumas áreas do sertão, por exemplo, apresentam características vegetacionais típicas, como essa faixa de transição entre as áreas de caatinga e cerrado. Por exemplo, ocorre aí, né, entre as áreas de caatinga e cerrado, uma das áreas menos irrigadas, tá? Apresentando espécies com maus, vamos dizer assim, distribuição, né, de água e recursos para a produção da vegetação, e também possui diversas quedas de folha nas épocas já até mais secas, tá? Aí nós temos o meio norte, que é uma sub-região onde existe dois climas predominantes, que é o tropical e o outro é caracterizado pela alternância, né, mais seca e inverno. E nós também temos o equatorial, né, tropical equatorial, que existe em uma pequena faixa a oeste do estado do Maranhão. Nessa sub-região destaca-se vegetação de cerrado, de caatinga, de mata dos cocais, e essa última é considerada uma vegetação transição entre a floresta equatorial, tá bom? E aí na página 7 nós temos a distribuição desse tipo de vegetação. Aí nós temos o exemplo da Mata dos Cocais em Nazaré, no Piauí, 2015. Aí nós temos o exemplo da indústria da agropecuária, tá? Mas antes nós temos o Organize as Ideias, que são um quadro. Aí nós temos Zona da Mata, que ela vai se interligar com vegetação litorânea. Meio Norte com Mata dos Cocais. Sertão com clima tropical semiárido. E Agreste com transição de sertão e zona da mata. Agora sim, vamos falar sobre indústria e agropecuária. Então, nas mudanças sociais e econômicas, ela vem ocorrendo no Nordeste e se manifesta principalmente no desenvolvimento das atividades econômicas. Aí, por exemplo, a indústria, tá? Porque a indústria é professora, mas na região Sudeste tem muito mais a questão da industrialização. Na região Norte, nós temos a Zona Franca de Manaus. E por que ocorre essa indústria no Nordeste? Pelo grande espaço que lá tem também, questão para instalar as indústrias, e também pela mão de obra barata, vamos dizer assim, mão de obra com baixo custo, tá? Aí nós temos a agropecuária nordestina, com o perfil da agricultura e da pecuária marcado e influenciado também pelas características do solo e do clima, desenvolvendo atividades que apresentam particularidade em cada sub-região nordestina. Então, a zona da mata cacaueira ocorre principalmente na Bahia, mais especificamente no sul do estado, onde desde o fim do século XVIII se destaca a produção do cacau. E aí do lado direito nós temos a imagem do cacau, ou cacaueiro, na zona rural do município de Itacaré, na Bahia, em 2012.
Aí nós temos a presença do massapê, que ela é um tipo de solo bastante argiloso, formado por consequência de intemperismo sobre as rochas sedimentares, tá? E de acordo com esse massapê, apesar deles existirem diversos outros tipos de solo na região, os principais produtos de cana-de-açúcar da região são de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Bahia. Em áreas pouco irrigadas do sertão mais ou menos ali do interior nordestino, predomina o cultivo de subsistência em pequenas propriedades, com destaque às famílias e a atividade muito prejudicada pelas condições climáticas, principalmente em anos de forte concorrência, tá? Quando falo de concorrência, a questão do climática, tá? E ocorre o fenômeno climático aí, por exemplo, o El Niño, que provoca grande seca na região, que impõe grandes, na verdade, perdas econômicas de pequenos proprietários. Em áreas pouco irrigadas no interior nordestino, predomina o cultivo de subsistência em pequenas propriedades, em cerca de destaques também a agricultura familiar, e a atividade muito praticada pelas condições climáticas, principalmente relativamente em anos de forte ocorrência do fenômeno El Niño, que provoca grande seca na região, que impõe grandes perdas econômicas. Aí nós temos aí, em contrapartida, a Bahia, por toda a sua extensão do Vale do Rio São Francisco e também no Vale Açu, no Rio Grande do Norte. Nós temos um gráfico que mostra a questão dos rebanhos do Nordeste, tá? Porque aqui em cima diz o seguinte: já a pecuária nordestina se destaca pela criação dos diversos rebanhos, conforme mostra os gráficos a seguir, tá? Nós temos aí primeiro, segundo, terceiro lugar. Vejam as variações ao longo do tempo, tá? Em relação ao rebanho do Nordeste, tá? E aí vocês podem até analisar esses rebanhos, ok? E aí nós temos o texto Morte e Vida Severina, né? Como já falei em sala de aula e também na videoaula. Esse texto Morte e Vida Severina, ele vem contando a história de um sertanejo que vai em busca de oportunidades em região urbana, tá? Para poder se manter e sustentar sua família. Mas mesmo assim, conta a história triste e ao mesmo tempo dá a lição de vida de como persistir mesmo quando tudo ocorre de forma negativa ou desequilibrada muitas vezes, mas com fé, força de vontade nós conseguimos, tá? Aí nós temos a questão das indústrias no Nordeste. Então, metade aí do século XIX, algumas iniciativas governamentais, como eu já falei para vocês, passaram a fomentar a industrialização nordestina. O estabelecimento de questão de infraestrutura, conseguimos ver aí várias políticas ao longo do texto, tá? De isenção fiscal, também para reduzir as taxas de juros e também para atrair investidores para esta região. Aí nós temos a questão da região metropolitana do Salvador, na Bahia, Recife, Fortaleza, que configuram as regiões industriais. Nessa região metropolitana de Salvador, temos o município de Camaçari, considerado um importante polo petroquímico, tá? E aí nós temos a imagem do lado direito, nós temos um complexo industrial portuário, tá? De Suape,
e Pojuca, no Pernambuco, tá? Aí nós temos as questões dos, vamos dizer assim, transformadores de energia, tá? Aparelhos através das funções, tá? De cada um tem seu papel reservado à distribuição e à produção de energia elétrica. E nós temos aí, quanto à infraestrutura, a região Nordeste se destaca na produção de energia eólica do país, principalmente no Ceará. Considerado o maior produtor nacional, os projetos de implantação de aerogeradores para fornecimento de eletricidade são de grande relevância, pois estão vinculadas distante ao crescimento de base econômico da região. Aí nós temos, além da energia eólica, o Nordeste também conta com usinas hidrelétricas e algumas delas são instaladas ao longo do Rio São Francisco, como as hidrelétricas de Xingó, Canidé e de São Francisco, no Sergipe, no município de Sobradinho, também na Bahia, e o complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, que abrange as usinas da divisa dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. Em determinados períodos de seca, os níveis de reservatórios hidrelétricas acabam baixando, fazendo com que a força de utilização das usinas termoelétricas que emitem gás poluente no meio ambiente entrar em ação para poder produzir energia elétrica, mesmo que poluindo o meio ambiente, tá? Então, as termoelétricas, elas não são muito recomendadas por não serem protetoras do meio ambiente. Aí nós temos um pequeno texto que fala sobre energia eólica, que já abastece em cerca de 30% da população na região Nordeste, ok? Aí vocês podem dar mais uma lida para relembrar, tá? Continua o texto. Aí nós temos a imagem da riqueza cultural nordestina. Então, o Nordeste, ele possui vários tipos de riqueza, né? E nas imagens nós podemos ver o frevo e o maracatu, tá? Que são expressões culturais do Nordeste, que também exemplifica o entendimento e tem como também ser base para outras gerações. Aí nós temos as festas juninas, que não só no Nordeste, mas ocorrem também na região Norte, que são comemorações em todo o Brasil, tá? Na verdade. E no Nordeste, elas têm uma expressão cultural através de especialidades marcantes, tá? Comidas típicas, vestimenta e tudo que lembra a roça, tá? Aí nós temos o boi-bumbá, na verdade, esse tipo de boi, ele é o bumba meu boi do Nordeste, tá? O boi-bumbá já é o de Parintins, que fica no interior do Amazonas. Aí nós temos o Seguro na Bahia, que é remanescente arquitetônico, de importante valor histórico, o Sobral. E nós também temos a presença do lado direito de vocês o artesanato, que é rico em variedade de utilização de material como cerâmica, palha, areia. Nossa atividade inclui-se também em diversos tipos de rendas, tá? Aí nós temos aí falando sobre a literatura de cordel, tá? Que mostram traços de aspectos naturais da região, que frequentemente é marcada por migração, no qual acabamos aí passando, né, ao longo do tempo. E aqui é um trecho da literatura de cordel dos principais autores brasileiros, que contém, através dos pequenos versos, o estilo de vida
nordestino, que também retrata os problemas sociais e da força cultural dos nordestinos, tá? E aí nós temos um verso, tá? Que mostra, na verdade, como funciona a questão da poesia, da literatura no Nordeste. O IBGE definiu a regionalização do Brasil, né, como nós já sabemos, tá? Nós já estudamos, com base em determinados locais que apresentaram aí uma trama de algumas obras de literatura nacional, tá? Aí nós temos alguns aspectos, aí as obras marcantes associadas a tais regiões do sertão de Cariri, que é o Romance da Pedra do Reino, de Ariano Suassuna, Zona do Cacau, que é Terra de Sem Fim, Cacau e São Jorge de Ilhéus, as 3 obras de Jorge Amado, tá? E Grande Sertão Veredas, de João Guilherme Rosa, ok? E aí, meus amores, eu peço que neste momento fiquem atentos, realizem as atividades. Este é o momento de recapitular, de fazer os mapas mentais, de fazer resumos em seus cadernos para ajudar a facilitar o conteúdo, a questão do entendimento de vocês. Desde já agradeço a atenção de todos. Continue fazendo sua recapitulação. Faça o exercício de fixação que estará indo em anexo também, para que vocês possam ter um maior conhecimento. Não só vocês que estão em casa, online, mas também nossos alunos também que estão no presencial. Todos vocês terão a mesma oportunidade, farão os mesmos exercícios, tá? Para a fixação dos conteúdos. Desde já agradeço a atenção de vocês. Realize as atividades, atualize seu caderno livre e o livro é livro didático, livro de atividades, e também, em caso de dúvidas, estarei no privado. Caso demore para responder, porque estou em sala de aula, mas assim que possível, estarei respondendo a cada um de vocês que tenham dúvidas. Obrigada pela atenção, bons estudos.